Olá pessoal, da turma N5, quinta série, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renato Regis de História e a gente vai estar passando uma aula aqui para vocês, tá? Vamos começar? Espero que todos estejam bem, saúde, todos e todas, tá? Vamos lá então. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da divisão social do trabalho, ou seja, da divisão do trabalho de acordo com a posição social das pessoas na sociedade. Antes de entrar nessa questão, eu gostaria de só voltar um pouquinho, tá? Colocar aqui para vocês o comunismo primitivo. O que é o comunismo primitivo? Quando a sociedade vivia nesse nível aqui, quando não existiam, vocês estão vendo aí, não existiam lá foto grandes cidades, né? Aglomerados urbanos, exército, tudo. O ser humano vivia, isso aí é mais ou menos 10, 15 mil, 20 mil anos atrás, vivia numa situação chamada comunismo primitivo, em que você não tinha divisão do trabalho, em que poderia ter uma pessoa que era mais especializada em fazer alguma atividade do que outra, mas isso não dava a ela o poder ou a importância maior do que as outras, até porque a propriedade era comum, por isso comunismo, e primitivo de primeiro. Então esses grupos que se organizavam e formaram esses primeiros aglomerados, assim, primeiras vilas, aldeias, assim que o ser humano deixa de habitar a caverna, né, começa a construir suas residências, ainda vai ter uma cooperação muito grande. Até porque se eles não cooperassem, o próprio ser humano não conseguiria sobreviver. Foi a junção do trabalho coletivo de todo mundo que fez com que o ser humano conseguisse sobreviver nesse planeta e a nossa espécie, como Homo sapiens, se sobrepôs sobre as outras espécies. Então essa era mais ou menos, né, como funcionava no comunismo primitivo. Uma das bases desse comunismo vai ser não tem aqui a questão da caça, né, mas vai ter a questão da caça e a questão também da agricultura, que era uma prática, segundo algumas pesquisas, essencialmente feminina. Então a gente vai ver que a gente vai ter essa igualdade, né? Também que os homens estão com serviços mais pesados aqui, de repente, né? Não que a cultura não seja pesada, mas os homens cuidavam muitas vezes da caça e a mulher ficava da agricultura. Mas tem novas pesquisas que revelam também que vários grupos, as mulheres também se dedicavam à caça. Mas o que eu quero dizer, no final das contas, é que não tinha, vamos dizer assim, uma hierarquia em que uma atividade era tão superior à outra. Nesse sentido, o cara que fazia uma atividade ele não era tão superior ou melhor ao que o outro é. Só pensando hoje na sociedade, né? Você compara, por exemplo, um gari e um advogado, né? O advogado ele é visto de um jeito, se veste de uma forma, a sociedade vê ele com certa autoridade, e um gari muitas vezes é o quê? Discriminado. Então essa é a divisão social do trabalho, em que você divide as pessoas de acordo com as ocupações. Obviamente, as pessoas que têm acesso a uma cultura, uma educação, que já tem uma situação financeira melhor, vai, teoricamente, tomar conta desses empregos, desses cargos, e as pessoas que às vezes têm dificuldades, né, desde cedo, elas vão ter assim, muito o caminho dela vai ser árduo, né? Então a gente tem isso hoje na nossa sociedade. Mas no comunismo primitivo, né, que voltando aqui, vigorou aí até mais ou menos há 10, 15 mil anos atrás, existia mais ou menos essa igualdade aqui. Não se tinha, por exemplo, nem ricos, nem milionários. A posse de tudo era comum. E em comunidade tudo era comum. De forma que não existia tanta desigualdades sociais. A gente vai ter, saindo do comunismo primitivo, as primeiras civilizações, o Egito, a Babilônia, a Mesopotâmia, na Índia, na China, elas vão abandonar esse comunismo primitivo e vão para as sociedades mais hierarquizadas. O que é hierarquia? São relações de comando.
um determinado grupo de pessoas tem poder, né, tem domínio sobre um outro determinado grupo. Essas sociedades vão se organizar mais ou menos desse estilo aqui, que no topo da cadeia social, a gente sempre faz isso com uma pirâmide, tá? Você vai ter o rei, ou alguma coisa que o valha, tipo o faraó no Egito. Você tem os sacerdotes, que são o pessoal que vai cuidar da religião, das cerimônias religiosas. Os militares, lembrando que na época tinha lei, né? Era a lei do mais forte, então era necessário que esses primeiros aglomerados urbanos tivessem uma força militar considerável, sob pena de eles serem dominados militarmente e serem escravizados ou morrerem, né, nas mãos de um outro grupo. Os artesãos, né, que vão ser as pessoas que vão fazer justamente isso, as roupas, as armas, também os pedreiros, dentro dos pedreiros também, fazer as construções. Os camponeses, que alimentar todo mundo, eles que vão estar no campo plantando e também criando animais. E os escravizados, que vão ser basicamente pessoas que se escravizaram por dívida, ou também escravos de guerra. Pessoal de outros povos que perdeu a guerra e foi escravizado. Mas aí fica uma dúvida, né? Uma dúvida bem grande. Se existia uma sociedade comunista primitiva, existia essa igualdade, onde nenhum homem ou mulher poderia dizer que era mais rico ou mais poderoso do que os outros, porque o poder e a riqueza era dividido de forma igual, por que a gente chegou nessa sociedade dessa forma hierarquizada, onde você tem determinados grupos que comandam a sociedade e outros grupos, né, em situação de pobreza, né, inclusive de escravidão, né, escravidão. O Engels, que é um autor alemão chamado Friedrich Engels, ele escreveu esse livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado. E aqui nesse livro ele vai explicar justamente como é que se surgiu, né, essa estrutura aqui. E aqui vai ter justamente a propriedade privada particular e o Estado. O Estado é seu governo, comandado pelo rei, né, os sacerdotes e os militares. Mas como a gente saiu de uma sociedade que não tinha rei, não tinha Estado, não tinha sacerdotes da forma que existiam, e foi para essa sociedade aqui. O Engels vai colocar que o segredo, né, de toda essa transformação está no excedente. O que é o excedente? É aquilo que sobra. De acordo com os estudos, as sociedades antigas comunistas, o que sobrar, você não sobrava. A pessoa, tudo que eles produziam já eram para ser alimentado, né, para todo o grupo, não sobrava. Mas à medida que se desenvolveu não só a agricultura, mas também a pecuária, e começou a ter um excedente produtivo, passou a ser interessante, por exemplo, escravizar pessoas, porque você colocava ela para trabalhar para você, e esse excedente, o quê? Que excedia, que passava daquilo que era necessário para você se alimentar e sua família, e a daquela pessoa escravizada, você vendia, comerciava, trocava com alguém, aumentando paulatinamente a sua riqueza. Isso vai ser efetivado tanto na agricultura como na pecuária. Então, a domesticação dos animais vai colocar isso. Vamos ver aqui o texto. Logo, uma série sucessiva de fatos. Essa série aqui ocorreu mais ou menos entre 10 e 8 mil anos antes de Cristo, tá? 15 talvez. Como o domínio da produção agrícola, a domesticação dos animais, o aperfeiçoamento do arado, entre outros, permitiu que se gerasse um excedente produtivo, ou seja, se produziu mais grãos, mais comida e também se produziu mais carne, mais leite. Uma minoria de pessoas se apossou desses excedentes. Essas pessoas, além de não produzir nada na agricultura e na pecuária, por quê? Porque elas pararam de trabalhar na agricultura e na pecuária, elas passaram a administrar a sociedade nas funções de chefe da guerra, líder religioso, ou de um governante supremo, no caso do rei. Então, assim, sendo bem assim, a grosso modo, a chave que a gente encontra na passagem de uma sociedade comunista, sem classe, sem exploração, ela está justamente na apropriação do excedente.
Tão logo teve um aumento da produção agrícola, um aperfeiçoamento das tecnologias de produção, sobrou-se um excedente. Uma parte da sociedade menor, né, se impôs sobre a maioria, né, inclusive alegando que era representante de Deus, que era mais apto para a guerra, que tinha mais capacidade para governar, e nesse sentido se apropriou do excedente, levando assim, né, a uma sociedade hierárquica, estamental, onde todos aqueles que viviam de forma igual vão passar cada vez mais a se encaixar em certos cargos, em certos estamentos em que o poder é que define as relações entre as pessoas. Então, gostaria só mesmo de... Estou voltando toda hora para vocês verem essa questão de uma comunidade comunista primitiva, da igualdade e de uma sociedade hierarquizada, que é a nossa sociedade hoje, atualmente. É lógico que essas funções aqui mudaram bastante, mas a nossa sociedade hoje ela é hierarquizada. É sociedade de classe, tá bom? A gente vai ver isso mais à frente. Para isso, eu vou deixar uma atividade, tá? Qualquer coisa eu estou aqui para ajudar vocês. Abraços, até mais.